Fala, gente, tudo bem? Então, essa é a aula 1, tá? É sobre revisão da anatomia, histologia, fisiologia do sistema digestório. Eu vou deixar aí para vocês revisarem, porque aí cada um vai de acordo com o nível que tá, de acordo com o que lembra, o que não lembra, cada um revisa aí a sua maneira. Eu só vou usar essa aula, acho que não vai demorar nem 5 minutos, para dar o destaque aos tipos de epitélio do esôfago, estômago e intestino delgado. Por quê? Isso aqui eu abordo muito nas outras aulas. Isso aqui é o que eu julgo mais importante, relembrar e falar a relação entre eles. Vocês vão entender. Por exemplo, primeiro, a parede desses órgãos, todos têm 4 camadas, que é a mucosa, submucosa, a muscular própria, desculpa, muscular própria não. Não é isso. Isso, muscular própria, tá certo. E a adventícia. E aí, com atenção à mucosa, que tem a parte do epitélio, embaixo, lâmina própria, que é um tecido conjuntivo, e mais embaixo, né, a última camada da mucosa, é a muscular da mucosa. Certo? E aí lembrar que a gente tem ali no estômago, no intestino, na submucosa a gente tem isso também no esôfago, né? Todo o trato gastrointestinal, na submucosa a gente tem o plexo de Menser e na muscular própria o plexo de Orbach, tá? Que é importante, por exemplo, na acalásia. A gente comenta sobre eles. Enfim, mas o que eu quero falar é só do epitélio desses 3 órgãos. Qual que é o epitélio do esôfago? O epitélio do esôfago é um epitélio chamado de epitélio escamoso. Mas o nome dele mesmo, a classificação é epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado. Então, se perguntar na prova qual é o epitélio do esôfago, tem que saber. Aí o do estômago e do intestino é mais fácil. O do estômago é um epitélio colunar do tipo gástrico e o do intestino é um epitélio colunar do tipo intestinal. Eu não revisei toda a histologia. Tem que ler esse material ainda. Vocês têm que lembrar, por exemplo, sobre as glândulas gástricas, lembrar das células principais que produz a pepsina, lembrar da célula parietal que produz o HCl, que isso é muito importante, a gente vai ver na parte de gastrite, que produz o ácido clorídrico, né? Enfim, aqui a gente só relembrou o epitélio. Por quê? Qual a importância disso? Por que a gente vai ver isso nas outras aulas? Por exemplo, quando a gente fala de esôfago de Barrett. O que é esôfago de Barrett? Esôfago de Barrett é uma adaptação, é uma metaplasia que ocorre no esôfago por conta da agressão que o esôfago está sofrendo. Então, lá no contexto do refluxo, por exemplo, está tendo refluxo do conteúdo do estômago para o esôfago e aí danifica a mucosa do esôfago, danifica o epitélio, e aí esse epitélio escamoso, ele é menos resistente à acidez. Então, quem que está acostumado a receber a acidez do estômago? É o intestino delgado. Ele está acostumado a receber acidez. Então, o que o esôfago faz? Ao invés de eu ficar com o meu epitélio escamoso, eu vou substituir ele. Por isso que esôfago de Barrett a definição dele é uma metaplasia intestinal. É a substituição do epitélio escamoso, que é o epitélio original do esôfago, por um epitélio mais resistente.
Qual? Pelo epitélio intestinal, pelo epitélio colunar intestinal. Ah, Igor, você só falou isso para mostrar o que que era Barrett? Eu podia ter ido assistir a aula de Barrett. Não, porque aqui a gente vai responder várias coisas que talvez você pode ficar em dúvida lá para frente. Por exemplo, câncer de esôfago. Quando a gente vê o câncer de esôfago, tem dois tipos de câncer de esôfago. Tem o SEC, que é o carcinoma espinocelular, e tem o adenocarcinoma. Por que que tem esses dois tipos? Porque o câncer pode ocorrer no epitélio escamoso, e aí vai gerar um epitélio do tipo SEC, um carcinoma, vai gerar um câncer, né, do tipo SEC, um carcinoma espinocelular, ou o câncer pode acontecer aqui no epitélio colunar, tá? No epitélio metaplásico. Nesse caso, seria um adenocarcinoma. Agora, vocês entenderam por que no câncer de esôfago pode ser adenocarcinoma ou SEC. Porque o epitélio do esôfago pode ser o escamoso, que virou neoplásico, ou pode ser o esôfago de Barrett, que virou adenocarcinoma. Por isso que esôfago de Barrett é fator de risco para adenocarcinoma de esôfago. Tá, no esôfago você me ajudou, Igor. Mas, e no estômago? O tipo de câncer de estômago, a gente falava, é praticamente apenas adenocarcinoma. Por quê? No estômago a gente tem um epitélio colunar. Aí vai ter adenocarcinoma. Epitélio colunar é sempre adenocarcinoma. Só que, quando vocês chegarem lá na aula de câncer de estômago, câncer gástrico, vocês vão ver que pode ser adenocarcinoma do tipo gástrico ou do tipo intestinal. Ué, mas como que acontece um câncer de estômago do tipo intestinal? Porque o estômago ele também pode sofrer, ó, o estômago ele também pode sofrer metaplasia intestinal. Ou seja, o estômago também pode substituir o seu epitélio original pelo epitélio do intestino. E aí, quando ele faz isso, o câncer do estômago pode ser um câncer do tipo adenocarcinoma do tipo intestinal. Certo? Então fiz isso com esse intuito, tá? O intuito dessa aula foi relembrar qual é o epitélio do esôfago, do estômago e do intestino delgado. E aí mostrar para vocês que o epitélio do esôfago ele pode sofrer uma metaplasia e substituir o epitélio original pelo epitélio colunar do tipo intestinal, ou seja, o esôfago vem, ó, e substitui o seu epitélio pelo epitélio do intestino. Como chama isso aqui? Esôfago de Barrett, tá? E aí, por isso que o esôfago pode ter um câncer do tipo SEC, que é quando o epitélio original, que é o escamoso, faz o câncer, ou quando o epitélio metaplásico faz o câncer, é um adenocarcinoma. E o estômago, quais os tipos de cânceres? Pode ser um câncer com o epitélio original, que é o epitélio colunar gástrico, que aí vai fazer um adenocarcinoma do tipo gástrico, ou pode ter uma região do estômago que sofreu metaplasia intestinal, e o câncer vai acontecer aqui. E aí vai ser adenocarcinoma também, mas aí vai ser do tipo intestinal. Tá? Então pensa assim, tanto o esôfago quanto o estômago pode fazer metaplasia, ou seja, substituir o seu epitélio pelo do intestino. É isso. Então, usei essa aula para vocês lembrar qual é o epitélio de cada local, saber o processo de metaplasia também. É isso, espero que isso tenha ajudado, igual eu imaginei que ia ajudar. É isso, e bons estudos aí, pessoal.